Pronto, boa noite. Hoje nós vamos receber a nossa grande amiga, a Nilva Busata, e ela vai falar com o tema A Terra, Mundo de Provas e Expiações para nós hoje, né? Seja bem-vinda. Mas para começarmos, nós vamos fazer a nossa prece, como de costume, né? Para que a gente se sintonize com esta casa, a espiritualidade que nos recebe, para nos ajudar, né? Que nós possamos também contribuir vibrando positivo, abrindo o nosso coração para as palavras da Nilva, intuída pela espiritualidade, com toda certeza, abençoada por Deus, por servir de instrumento da paz do Cristo para nós. Obrigada, Pai amado, por estarmos aqui juntos e aprendermos e recebermos e também podermos doar um pouquinho de nós. Agradecemos muito por isso, por essa oportunidade, que todos nós possamos fazer bom proveito de tudo que recebemos aqui. Que assim seja. Boa noite a todos. Normalmente, quando eu estou desenvolvendo algum tema, a gente sempre cita a questão de estar num planeta de provas e expiações. E aí eu achei por bem trazer um pouquinho mais de clareza para o tema, porque é interessante, a gente tem a informação, mas não consegue muitas vezes fazer a conexão com a nossa vida. Então, todos sabem que nós estamos num planeta de provas e expiações, mas é muito frequente a gente reclamar dos nossos sofrimentos. E para isso, eu gostaria que vocês se remetessem, agora nesse começo da palestra, a algo que lhe causa dor, que lhe causa sofrimento. Não precisa contar. Só quero que, ao final, vocês possam reavaliar em cima do que nós vamos estar aqui hoje trabalhando. Então, qual a tua grande dor? Qual grande mágoa você carrega? Faz essas pessoas sofrerem. Para muitos, é os pais. É o que os pais fizeram ou deixaram de fazer. Para outros, o cônjuge. Como é, como deixa de ser, como está fazendo, não devia, se prometeu, não faz. Então, como o cônjuge causa muita dor. E filho, acho essa expressão aqui, o teu não chegou ainda, daqui a pouquinho ele vai fazer, né? Na adolescência, essa cara de me falar, ai que saco. A gente cuida, está lá explicando, está lá ajudando e eles, puxa vida, a gente se dedica, muitos de nós damos o que não temos para eles. Mas para eles não tem significado nenhum, não tem valor nenhum. Isso causa muita dor. E amigos, que até um certo ponto estão ali, parceiros, estão junto com a gente, e de repente, na hora que a gente mais precisa, eles nem percebem. E além de não perceber, muitas vezes vem pedir ajuda. Nós tentamos até falar da nossa dor, no mínimo, tipo assim, não estou em condições, e eles não estão nem aí. Aí a gente se sente usado. E o governo? X ou Y? Que faz o que não faz, que deveria fazer? Quando esse final de ano, eu estava no Mato Grosso, quase que não consegui voltar, puseram fogo na ponte que eu tinha que passar. Aí até a hora, isso foi no domingo, né, até eu passar na segunda, estava passando meia pista. Mas, fervendo. As pessoas, porque elas serem do jeito que elas são, nos causa dor. Porque elas são incoerentes, elas são egoístas. E as organizações
que não são justas. Que você trabalha, faz tudo e de repente alguém que chega aqui apadrinhado consegue a promoção antes, ganha mais. Tem outros, né, trabalham e nunca, né, recebem aquilo que acham justo. E a dor que nós temos conosco mesmo? Nós espíritas, nós sabemos como a gente devia ser. E aí a gente observa como a gente acaba sendo. E aí fica uma distância muito grande e a gente fica frustrado com a gente mesmo. E a gente briga com a gente mesmo. A gente sofre por ser quem nós somos. Passamos por perdas. De repente alguém morre. De repente a gente tinha e deixa de ter. As pessoas se separam. De repente é o amor da vida de alguém e de repente a pessoa não quer ver na frente. Como? Mas se amava, por que faz isso? Ou por que dizia que amava se não amava? Ou a pessoa amava e de repente sente que não ama mais, olha, né? Digamos assim, puxa, mas ele é um parceiro legal, ele faz isso, ele faz aquilo, porque eu não sinto mais. Aí sofre, faz o outro sofrer. E aí, né? Eu chamo de perguntas do sofrimento. Por que comigo? Por que não comigo? Por que os outros podem ter isso, podem ter aquilo e eu não? Por que sempre acontece tal coisa comigo? De algum modo, as nossas dores têm a ver com alguma dessas coisas que eu falei. Estamos na casa espírita. O que nós vamos fazer? Aplicar a doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos dá? Quem somos? Com quem estamos? O que estamos fazendo aqui? Como se dá o processo de evolução? Vocês veem que minhas palestras têm um padrão. Aí eu pego e depois desenvolvo o tema. Porque cada tema ele precisa ser situado no que a doutrina nos diz. E isso é algo que nem todo mundo consegue fazer sozinho. Então, eu sempre me preocupo de vamos pegar o tema, contextualizar, para que a gente consiga entender as coisas, no caso, o tema, à luz do Espiritismo. Então, aonde estamos? No planeta de provas e expiações. Quem somos nós? Espíritos simples e ignorantes que tendemos à evolução. Com quem nós estamos aqui? Com espíritos simples e ignorantes que estão também em aprendizado. Uma diversidade, não é? Todo mundo fez psicologia, todo mundo fez enfermagem, não. É cada um com um tipo de aprendizado, produzindo atrito. Por que estamos aqui? Para chegar num patamar e conseguir sair no outro. Nós estamos aqui para mudança. Né? Só esse conceito, se bem entendido, ajuda muito a gente a sofrer menos. A vida vai o tempo todo nos mobilizar, nos cutucar para que a gente mude. A gente não veio para se perpetuar, a gente veio para mudar. Então, nós viemos para desenvolver aptidões que nós ainda não temos. Como se dá o processo de evolução? Convivendo com outros espíritos de diversos níveis de desenvolvimento, nós vamos sair da animalidade e desenvolver angelitude. Tá, então, vamos lá. Sermos um espírito simples e ignorante, num planeta de
provas e expiações, gera que tipo de consequências? Lembra o tema da palestra? Provas e expiações. Hoje nós vamos desenvolver o item 1. Que tipo de planeta nós estamos? Provas e expiações. Mas que tipo de planetas existem? Primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos e felizes. O que vocês observam ao olhar essa pirâmide? Que talvez aquilo que a gente esperasse, que seria um mundo feliz, ditoso, feliz, o céu aqui na Terra, está longe. Onde que nós estamos? Primeira escala depois do mundo primitivo. O que seria o mundo primitivo, gente? Pensa no homem da caverna. Nós estamos no degrau seguinte. Que tipo de espíritos estão no planeta de provas e expiações? Nesse mundo, o mal ainda predomina. Por que nos surpreendemos cada vez que a gente vê uma má atitude, um desequilíbrio? Se fosse um mundo feliz, as pessoas já estariam. Vamos um pouquinho menos. Nosso lar, que a gente, todo mundo deve ter assistido o filme, né? Tem um nível vibratório já específico. Lá não consegue entrar espíritos com muito desequilíbrio. A Terra nem como o nosso lar. Aqui a gente podia estar perto do Chico Xavier. Encarnado a gente podia ficar. Enquanto espírito a gente não consegue acessar. Então aqui nós estamos num mundo ainda onde o mal predomina. Provas e expiações. O que são provas? São as vicissitudes que esse planeta, ainda relativamente primitivo, ocasiona. Tudo que um corpo precisa passar, toda dificuldade. Gente, pensa que, por exemplo, a vicissitude de lavar roupa, até quando eu era criança, na geração da minha mãe, era algo, na maior parte dos lares, feito na mão. Eu me lembro que eu era de sítio, né? Vinha todo mundo com as roupas marrom, de terra, e minhas tias iam lá no tanque e punham um arado. Lavar roupa era algo difícil. Hoje a gente coloca, nem suja, né? Muito, né? Só de suor, põe lá, bate lá, talvez não precisa nem passar. E o ferro? Eu lembro do ferro, colocava brasa dentro. Imagina o que era passar, engomar. Eu lembro que eles engomavam algumas coisas aí. Estar no planeta, e nós hoje temos uma série de tecnologia que nos auxilia, mas muitos ainda não têm. Estar num planeta relativamente primitivo nos coloca numa situação onde nós passamos por sofrimentos. Era sofrido lavar roupa, certo? De acordo com a doutrina, desprendendo-se do corpo e reconhecendo sua imperfeição, o espírito escolhe por si mesmo, num ato de seu livre-arbítrio, o gênero de provas que julga mais apropriado ao seu adiantamento e que sofrerá em nova existência. Nós, do lado de lá, uma relativa consciência de aonde estamos, o que precisamos desenvolver, escolhemos. Aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele lugar, aquele trabalho. Certo? Por quê? Porque lá a gente tem consciência de que vir para cá é um estágio de aprendizado, de desenvolvimento, não é colônia de férias. Tá? Então, nós escolhemos. Então, no mínimo, quando a gente está aqui passando pelas situações, deveríamos lembrar que
as consequências das situações anteriores empurram para certas situações, que seriam as expiações, que são as consequências do que se faz. Tudo gera consequência e nós temos que dar conta dessas consequências. Então, pode ser um sofrimento moral. A expiação, ela se verifica no estado do espírito errante, no plano espiritual, como sofrimento físico no estado de encarnado. As vicissitudes dos tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiações com relação ao passado. A expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. Hoje a gente não usaria muito esse termo ainda era bastante usado na época de Kardec. Mas pensa, na escola, eu não estudei, eu fiquei lá brisando, como diz a minha nora, não prestei atenção, não consegui passar de ano. Repetir isso no ano que vem é uma consequência. Eu já vi, vou ter que ver de novo. Eu era uma CDF preguiçosa. Por quê? Eu tinha preguiça de pensar em passar, em fazer aquilo de novo. Então eu caprichava, que eu tinha dificuldade, caprichava em estudar nos primeiros semestres, para no terceiro resolver e conseguir ficar na boa no quarto. Por preguiça. A preguiça, eu pensava, já pensou de tudo isso aqui de novo? Pra quê? Então, eu me focava. Então, a gente fala castigo, mas consequência ilustra melhor. A prova implica sempre em uma inferioridade real ou presumida, porquanto aquele que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de prova. Quando eu vou fazer um curso, então o que acontece? Eu não domino aquele assunto. Eu vou lá e estudo. E aí, eu vou ter a prova para ver o quanto que eu assimilei. Quando eu assimilar tudo, eu não preciso mais de prova. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação. Isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente o candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova, se falhar, terá que recomeçar. Então, a expiação pode ser uma prova, mas as provas não são expiações. Não vamos aprofundar isso. Quem somos nós? Então, vamos lá. Nós estamos num planeta de provas e expiações, aonde há aprendizados a serem feitos e há consequências do que fizemos para a gente assumir. Beleza? Quem somos nós? Espíritos que fomos criados simples e ignorantes, cheios de animalidade. Tá? Rumamos aonde? A angelitude, diminuir o nosso instinto e aumentar a nossa parte espiritual. O que isso significa? Que somos espíritos de terceira ordem, onde o mal ainda predomina. Eu gosto de frisar porque nós temos dificuldade. Nós pensamos que nós já somos bons, porque a gente já não tem prazer de fazer o mal. Talvez nós. Tem aqueles que ainda têm o prazer de fazer o mal. Nós encontramos com eles todo o tempo. E ainda há as más paixões. Aqui eu ilustro melhor. Então, quem está encarnado na Terra? Espíritos com todas as más paixões. Desejando o mal e começando a desejar o bem, onde o orgulho e o egoísmo predominam. Tá? E agora, vou pôr vocês na cena do crime. Sabe o que vocês fizeram nas encarnações passadas? Vocês mataram, vocês roubaram, vocês se prostituíram. Vocês usaram mal o poder? Eu não, tá? Eu só estava assistindo. Más paixões significa que dentro dos contextos houveram reações em que fomos nós que causamos mal
para os outros. Por quê? Porque ainda éramos primitivos. Então, isso foi nós. E os outros? Com quem estamos aqui? Espíritos de diversas ordens. Que fizeram o quê? Que mataram, que roubaram, que se prostituíram, que usaram mal o poder, que a vaidade fez fazer muitas coisas. Dinheiro, o amor pelo dinheiro. Tá. O outro tá. Nós estamos fazendo o crime e os outros estão fazendo o crime. Há alguma coisa errada com isso? De verdade, quem está aqui encarnado? Espíritos primitivos. E aqui vem o conceito, gente. Eu só posso ser como sou. Pensar como eu penso, sentir como eu penso, agir como eu ajo. Por quê? Eu tenho uma quantidade de orgulho, uma quantidade de egoísmo. Eu estou começando a ter o desejo do bem. Eu tenho o direito de ser quem eu sou. Porque aqui é um planeta onde pessoas que nem eu e vocês podem estar. E o outro? O chefe, o filho, o marido, também pode ser quem é. Pensar como pensa, sentir como sente, agir como age. Quem é ele? Ele ainda tem mais paixões. Ele tem um tanto de orgulho e ele tem um tanto de egoísmo. Começando a ter o desejo do bem. Ok. Por que a gente se surpreende tanto quando o outro manifesta isso? Como se ele não tivesse direito de fazer isso. Por que estamos aqui? Para evoluirmos. Para diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso desejo do mal. Convivendo com espíritos de diversos níveis, diminuindo a nossa animalidade. Aí vamos lá. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe como fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso está a expiação. A encarnação tem mais uma finalidade, que é a contribuição nossa com o desenvolvimento da Terra. Temos também uma contribuição. Então vamos lá, vamos começar a trazer mais a miúde para onde nós... Lembra lá das causas das dores? Vou botar nelas. Então, se nós podemos errar, como se dá o processo de aprendizado? Ensaio e erro. Isso é uma ciência, quando a gente estuda psicologia, né? Lá a gente já aprende que a criança, lá nos seus primeiros anos, ela vai ensaiar, errar, ensaiar, errar, até que ela consegue acertar. E vem os espíritos e nos contam que esse é o processo também do aprendizado do espírito. Mas e aí? Eu posso errar. Mas quando eu erro, o que vai acontecer? O arrependimento, a expiação e a reparação. Constitui, portanto, as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Então vamos lá. Posso errar. A minha ação, ela pode acontecer, seja lá qual for. Mas a partir desse momento eu estou presa às consequências, que é a expiação. Eu coloco o dedo na tomada, eu vou levar um choque. Não tem como. E
vamos estar tentando aprender, com isso vamos estar errando, com isso vamos ter as consequências e vamos ter a oportunidade de reparação. O arrependimento é quando nós percebemos que nós erramos. Foi mal. Não foi legal, não quero mais fazer. E aí vem a expiação. A expiação é a consequência. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês, porque esses conceitos, eles, muitas vezes a gente tem dificuldade. Vamos lá, Darcy, hoje é você. Eu e a Darcy estamos lá 3 encarnações passadas. Aí eu me apaixono pelo marido dela. E, gente, eu estou loucamente apaixonada por ele e eu quero ser feliz com ele. A Darcy está me atrapalhando. Eu tenho desejo do mal, ainda eu sou egoísta. Eu tiro Darcy de cena. Eu mato ou mando matar. Beleza. Pego o marido dela. Sou feliz. Vamos dizer que até ele se apaixonou por mim, porque afinal de contas ele ficou viúvo, ele não sabe que fui eu a causadora, né? Consolo ele e tenho o afeto dele. Tirei a Darcy. Eu posso? Posso. Mas tirei o corpo da Darcy, gente. Mas eu me vinculei a Darcy. E ninguém pode desfazer esse vínculo que eu criei. Isso começa a ser a expiação. Essa minha vinculação com ela. Eu posso encarnar muitas vezes, várias vezes, e eu estou ligada a ela. Ok, nessa mesma encarnação ali, eu me arrependi. Aquilo me fez mal, aquilo ficou me incomodando, e eu entendi que eu nunca mais vou matar. Me arrependi, não foi, gente? Mas eu não me liberto do erro porque eu entendi que eu não devo mais fazê-lo. Eu estou presa às consequências. E aí eu reencarno, faço bem, eu Darcy ali na minha órbita, querendo se vingar de mim. Chega um momento em que, de repente, eu titubeio, num momento de raiva, no trânsito, que seja lá o que for, a Darcy consegue pegar a minha sintonia e começa a me atormentar. Ninguém pode vir aqui desfazer isso, porque eu fui vigilante e eu estava ligada a ela. A gente chama isso no espiritismo de obsessão. E aí até alguns perguntam, mas como que deixam alguém boa? Hoje eu já sou boa, hoje eu já não mato. Ser assediada por um espírito. Fui eu que criei esse vínculo. Eu estou ligada. Depois lá de muito tempo, né? Fui para o centro espírita, aprendi a orar e vigiar, a entender porque as coisas acontecem. Me vem a oportunidade de reparar. Eu posso trazê-la como minha filha. Eu topo, ela topa e ela nasce e eu cuido com todo amor e carinho. Não é que essa criança parece que não gosta de receber o meu amor? Não é que essa criança é difícil? Não é que essa criança se torna aquele adolescente que em tudo que eu falo não leva em conta? É a minha expiação. Eu criei esse vínculo e ela ainda está revoltada comigo. Alguém de fora pode olhar, nossa, mas a Nilva é tão devotada a Darcy. E a Darcy parece que gosta de machucar. Sim, a Darcy está num nível evolutivo onde ela ainda está presa à dor que lhe foi causada e eu estou no processo de expiação. E reparando, mesmo ela não me amando, eu estou ali, exercendo o meu papel de mãe. Eu acho que esse exemplo, ele
consegue me mostrar o que é o arrependimento, a expiação e a reparação. E aí, quando eu pus vocês em cena do crime, lembra? Então imagina quantas pessoas a gente se vinculou no transcorrer da jornada das nossas múltiplas reencarnações. Então, voltamos. Sermos um espírito simples e ignorante num planeta de provas e expiações significa o quê? Que somos herdeiros de nós mesmos. Todas as situações da nossa vida, e ó, eu peguei e pensei todos os quadros que eu escolhi lá no início, eles foram desenvolvidos para uma prova, algo que eu já estou apta a dar conta. Eu posso ter um filho difícil que não seja uma expiação, nem uma reparação, que seja uma prova, nem uma prova de conseguir amar alguém que não. Gente, é fácil ser mãe de filho bom, de filho equilibrado, de filho que aproveita tudo que a gente dá, cresce e se desenvolve. O meu mais velho essa semana está assumindo 60 horas de trabalho. Aí ele falou quanto que ia ganhar. Eu falei, nossa filho, quer dizer que além de eu não precisar te ajudar, se eu precisar agora você já pode me ajudar? Essa maternidade aqui está legal, gente, está super fácil. Eu posso escolher um filho que tenha dificuldades, que tenha medos, que tenha travas, e apesar do que eu dou, de repente isso não frutificar, isso ser uma prova. Ou uma missão. Um ser que eu muito amo e eu vou me dispor a ajudar, mesmo sem ter retorno desse afeto. Agora vejam, gente, todas essas circunstâncias, elas têm a ver com o nosso momento evolutivo. Lembra das perguntas sobre sofrimento? Por que comigo? Porque eu construí as minhas expiações. Porque eu estou no nível X, preciso me desenvolver. Então, eu preciso das situações que vão me levar para o próximo patamar. Então, por que eu não tenho namorado? Porque o meu compromisso, o meu resgate, a minha expiação tem a ver com eu não ter sido uma boa companheira. E agora, talvez eu vou sofrer as consequências. E no processo de expiação, tem também a coisa assim, da gente passar por aquilo que a gente fez o outro passar. E muita gente precisa, digamos, quando a gente se arrepende, talvez a dor é tanta que a gente ainda, digamos assim, passar por aquilo é um jeito da gente sossegar a nossa consciência. Tá? Então, o que nós temos? E aqui vem uma dificuldade que nós espíritas também não conseguimos abstrair muitas vezes. A gente olha o nosso comportamento atual. Eu estou sendo boa, eu estou fazendo as coisas certas, eu estou fazendo as coisas de forma ética. Por que eu não ganho dinheiro? Por que eu não arrumo um namorado? Por que meu filho é difícil? Eu estou vendo o meu plantio. Gente, o meu plantio de agora, quando que eu vou colher? Depois ou na próxima encarnação. E inclusive o seguinte, a maneira com que eu colho o que eu plantei é o meu plantio também. Voltando no exemplo da Darcy. Se eu me revolto com a minha filha que eu dou e ela nunca é grata, e ela está me fazendo me machucar e eu vou me revoltando com isso, não estou fazendo o que eu me comprometi, que era reparar, e estou me comprometendo. Eu estou plantando uma colheita que não é legal. Então é muito importante você ter. O que eu faço com o que está ao meu redor é o meu plantio de amanhã. Não é eu planto e eu colho.
Agora, não, agora eu estou colhendo o que eu plantei ontem. É a volta, é o retorno, é a consequência, é a fatura que chegou do cartão que eu passei. Não é do cartão que eu passei agora. E por mais que a gente bata nessa tecla dentro da doutrina, as pessoas têm muita dificuldade de entender. Porque a gente faz e a gente quer o retorno. Né? O que as pessoas dizem assim? Eu sempre fui correta. O outro que usa meio escuso está crescendo na empresa mais do que eu. Então, não vale a pena ser honesto. Você está colhendo. Ou você está na prova de fazer as coisas certas e não ser visto. O outro está plantando desequilíbrio, porque ele está usando meios escusos para crescer. E aí a gente se compara, vê o resultado imediato que o outro tem, e aí diz que ser honesto, ser fiel, ser bom, é ser burro, ser bobo. Então, voltamos. Cada dor, cada problema. Por que estamos no Brasil, gente? Com os governos que nós temos, com as decisões, é nossa prova, não é nossa expiação, porque senão a gente podia estar nos Estados Unidos, estar lá na Dinamarca, estar lá no Japão. E quando a gente fala também de planeta de provas, expiações de regeneração, gente, não precisa esperar o planeta todo ficar apto à regeneração. A gente pode ir para a regeneração. Se nós estamos aqui, é porque nós ainda não adquirimos as qualidades para estar lá. Então, todas essas dificuldades que a gente enfrenta, inclusive aqui conosco mesmo, baseados em que a gente espera mais da gente do que a gente consegue dar. Ou porque a gente confunde um projeto de desenvolvimento, né? Eu quero ser mais amorosa, com eu tenho que já ser mais amorosa. A gente acaba sendo cruel. A gente usa até o conhecimento da doutrina espírita para ser cruel com a gente mesmo. Porque a gente se percebe que não é um espírito evoluído. E aí a gente briga com a gente. A gente perde tempo brigando com a gente. Lembram lá dos sofrimentos? Do que causa dor para vocês? Por quê? Porque no planeta de provas e expiações nós temos provas e temos expiações. Qual é o nosso papel? Dar conta das expiações e fazer de tudo para passarmos pelas provas. Nós não estamos aqui para ser felizes. Ser feliz aqui é conseguir cumprir o que a gente veio fazer. Isso que é a nossa felicidade. E para encerrar, gente, então, o programa reencarnatório vai visar o aprendizado do que já está pronto para resolver as pendências. A gente vem com aquilo que já está pronto e para trabalhar as pendências. E para vocês entenderem e saberem o quanto falta para ir para o planeta de provas e planeta de regeneração, eu vou, como oração, ler um pouco do homem de bem para vocês. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas
ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem, também, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Observem quanto falta para a gente chegar nisso, que aí vocês vão saber quanto trabalho nós temos ainda para ser feito. Obrigada, gente.